Vai começar mais um episódio do Atos Podcast, então peça sua pizza maravilhosa Estela ou então seu Barnes Burger e vem com a gente. Olá, meus amigos do Atos Podcast, sejam bem-vindos a mais um episódio. Hoje, o Atos Podcast sente-se muito honrado em receber aqui no nosso estúdio Dom Júlio César. Dom Júlio César é bispo auxiliar aqui da Arquidiocese de Fortaleza e o Atos Podcast, Pedro, como pertencente à igreja que é, desde o seu início, nós sonhávamos em receber um bispo aqui, né, não? Exatamente, eu ensaiei o Dom um ano aí pra poder falar aqui durante 1 hora e meia, Dom. A gente ensaiou até com o irmão Emanuel. Chamou o irmão Emanuel até de Dom. E hoje aconteceu. E eu quero agradecer, Dom Júlio, muito à irmã Noemi, né? Irmã Noemi, muito obrigado, um abraço para a senhora, que eu enchi o saco da pobre. Ela cuida da agenda dos bispos, né? E a irmã Noemi e tal, não esqueça de mim, veja aí, tá, se Dom José não puder, veja algum auxiliar para conversar com a gente. E aí deu certo. Obrigado, viu, irmã Noemi? Um abraço para a senhora. Dom Júlio, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, né? Eu que agradeço. De forma muito carinhosa, atenciosa. E é um prazer, como eu falei, uma honra muito grande receber um membro da igreja, né? Um bispo aqui no nosso estúdio. Então, sua saudação inicial aí para esse povo que acompanha a gente. A você, meu irmão e minha irmã, saúde, felicidade e paz. Que Deus abençoe a você, abençoe sua família. Que esta semana seja uma semana cheia de Deus, de paz, de vida na sua família. E principalmente a prática do perdão e do amor é de fundamental importância na vida da família. Que Deus possa abençoar a todos, principalmente a você que nos acompanha neste podcast. Que bom, que bom. Dom Júlio, por gentileza, se eu puder vir um pouquinho mais à frente, vou botar também o microfone aqui, pronto, joia. Dom Júlio, o senhor falou em família e a gente sabe que a igreja ela tem por excelência esse cuidado com a família, né? Que é o berço. Sim. E aí vamos falar um pouquinho sobre sua família. O senhor nasceu num lar católico? Graças a Deus. Que maravilha. Papai e mamãe católicos. Papai está no céu. Mas a minha mãe foi quem me educou na vida da fé. Me ensinou a rezar as orações. Eu sempre digo, fé não se recebe no seminário. A fé se recebe na família, na casa. Aquela sementinha da A fé. semente da fé é na família. Quem me transmitiu a fé foi a minha família. Agora, o seminário me deu as razões pelas quais eu tenho a fé. Perfeito. Perfeito, muito bom. E como era? O senhor falou aqui pra gente que nasceu em Goiás, mas passou pouco tempo lá, não foi? Pouco tempo, meu pai trabalhava na Araguarina, uma empresa antiga, lá de Goiânia. Do agro? Era Não era agro. Araguarina era uma empresa, se não me falha a memória, de ônibus. Ah, né? tá. Ele era motorista. Não, ele era cobrador. Ah, tá. Ele era cobrador. Então, Era um São Mateus. Cobrava. era. Trabalhava como cobrador de ônibus. É. E depois teve outros trabalhos, né? Ele trabalhava como fundição, né? Trabalhando. Ele veio para Piauí, fez o concurso da polícia, se tornou sargento, depois tenente. Agora está no céu. Maravilha. Mas a minha vida toda foi no Piauí, porque com 1 ano de idade nós nos mudamos e nunca mais fomos morar no outro lugar. E uma família de quantos? Quantos filhos? Uma família de 5 filhos. Joia. E aí, quando passou no concurso e ele veio para o Piauí, houve assim uma melhora na qualidade de vida? Era uma coisa que ele queria muito, concurso? Sim, houve uma melhora na qualidade de vida, porque, obviamente, era um emprego diferenciado, né? Eu não sei dizer como era antes, eu era muito criança, mas certamente é diferente você trabalhar numa empresa de carteira assinada e você ter uma segurança do próprio Estado, né? Porque ele trabalhava na polícia militar, né? Sim. E nesse trabalho nós tínhamos acesso, né, à saúde, a um plano de saúde, a um plano dentário. Então tudo isso foi de fundamental importância.
Que maravilha. Então ele trabalhava e estudava e aí passou no concurso. Exatamente. Isso é muito bom, né? Para sempre dar o melhor para a família. Importantíssimo. E ali foi jogada a semente da fé, como o senhor falou, e o senhor cresceu em Teresina ou foi em alguma cidade do interior? Cresci em Teresina. Teresina. Minha vida toda de estudo, de crescimento humano, foi em Teresina. Uhum. Né? Ali eu fiz os meus estudos, nunca estudei em escola particular, eu estudava mesmo nas escolas públicas, mas graças a Deus sempre tive professores maravilhosos, pessoas muito amigas, muito humanas. No ensino médio, que antes não era chamado de ensino médio, né? Científico? Não, Colegial. era técnico, né? Ah, tinha um técnico. Tinha o técnico. Eu fiz estudo técnico. Eu fiz o curso técnico de eletrotécnica na Escola Técnica Federal do Piauí. Que bom. Que hoje também já mudou o nome, né? Já eu acho que é o IF, né? Exato. Instituto Federal, né? Exato. Mas antes era escola técnica, né? Primeiro começou como escola industrial, né? Uhum. Depois se tornou escola técnica. Então, eu tive grandes amigos ainda hoje. Eu quero até mandar um abraço para o meu grande professor, Campos, aliás, professor Assis Forte. Campos Gomes está no céu, também faleceu. Professor Roberto Freitas, que eu conheci na escola técnica, foram mestres que me acompanharam não somente durante o tempo de escola técnica, mas também depois no seminário, davam aula no seminário, o professor José Campos Gomes, que agora está no céu, e o professor Roberto Freitas, um grande amigo, um grande professor, e o professor Assis Forte, que ainda hoje se comunica comigo. Um grande abraço, professor Assis Forte. Deus lhe abençoe, Deus lhe dê muita saúde e muita paz. O senhor sabe, o senhor é do meu coração, eu lhe quero muito bem e sou muito agradecido por todos os professores que eu tive, desde a infância até hoje, né? Até hoje. Eu sempre tive grandes professores, grandes amigos que me ensinaram muito, né? E eu sou muito agradecido por eles. Nós precisamos, né, Júlio, de referenciais, né? De referências e professores que marcam a nossa vida, viram referências, né? Todos os professores marcaram a minha vida. Com cada um eu tenho uma história diferente. E graças a Deus eu sempre fui amigo dos meus professores, sempre. E sempre tive um respeito muito grande por cada um deles. Coisa boa. Dom Júlio, antes de nós darmos continuidade, a gente quer brindar aqui, eu e o Pedro. O senhor dispensou o cafezinho, porque já tomou hoje, né? Eu peço perdão, porque embora eu goste de café, eu não posso tomar muito café, né? Não, tudo Mas bem. Esse café é bom demais. É bom. Lá do sul de Minas. Abraço ao nosso parceiro amigo César Escófano. Ele tem essa cafeteria, Dom Júlio, a Xerimbão, que é uma franquia, né? Tem outras aqui em Fortaleza. Mas, claro que o nosso seguidor, né, quem está assistindo a gente, Pedro, deve fazer o quê? Deve ir lá no Lago Jacaraí, que é a Xerimbão Lago Jacaraí. E é a melhor, né, cara? Melhor atendimento, melhor ambiente. Então você vai lá no Lago Jacaraí, procura Xerimbão, ambiente agradabilíssimo, especialmente ali naquele mezanino, né, Pedro? Exatamente. Tem um lugarzinho lá em cima que você pode chegar com a família ou com amigos, tomar um bom café. E o café sempre é bom em qualquer momento, né, Dom Júlio? É verdade. O café é coisa maravilhosa. Então, Xerimbão, ó, em várias aqui notas, né, e vários aromas, você pode adquirir um café premium, tá? Grande abraço, meu amigo César Escófano. Dom Júlio, então o senhor foi ali crescendo e os referenciais da igreja? Teve algum, assim, algum sacerdote, algum padre que o senhor olhava e dizia... Sim, desde a infância. Eu quero ser. Quando eu era criança, o que me chamava muita atenção era o padre Roberto. O padre Roberto era um padre jesuíta. Ele trabalhava na paróquia São João Evangelista, no Parque Piauí. Porque nós morávamos no Parque Piauí, em Teresina, no bairro Parque Piauí. Bairro lá, né? E a igreja de São João Evangelista iniciou ali na década de 70 com o padre Roberto. E o padre Roberto, ele era um missionário italiano. Muitos redentoristas vieram de fora, né? Sim. E ele, como missionário,
ele tinha um amor muito grande à infância. E o trabalho de catequese que ele realizava era algo maravilhoso. Mas ele não somente era um catequista, ele era também um homem de luta, um homem de trabalho. Ele conseguiu implantar na paróquia, eu era criança na época, mas percebia o trabalho que ele realizava, e ele na época conseguiu implantar o grupo, um grupo muito forte, né, na vida da igreja, e que depois foi crescendo e foi tomando aspectos sociais, não é? Até se tornar o grupo de vicentinos da paróquia. Então, a sociedade, ele praticamente fundou a Sociedade de São Vicente Paulo, não é? E ali ela foi crescendo, né, tomando proporções realmente sociais. E o trabalho que ele fazia com as crianças e tudo era algo maravilhoso. E já naquela época, eu devia ter o quê? Meus 5, 6, 7 anos de idade, eu olhava e pensava, eu quero ser igual a esse homem. É um grande referencial. Exato. Depois, claro, como padre, porque ele era religioso, né, não era diocesano, então eram transferidos, né? Depois nós nos mudamos para o Barrilhotas, em Teresina. Sim. E lá eu comecei a frequentar a Igreja do Cristo Rei. E chegou o padre Pedro Maione, que é uma pessoa extraordinária, um jesuíta também. Mas depois do padre Pedro veio o padre Alfredo Schaffler, que hoje é bispo emérito da Diocese de Parnaíba, Dom Alfredo. Também redentorista. Não, ele é diocesano. E o trabalho social realizado pelo Dom Alfredo, Padre Alfredo, na época, na Igreja do Cristo Rei, era uma coisa assim extraordinária. Para você ter uma ideia, naquela época, era a década de 80, mais ou menos, né? Ele tinha escolas de todos os tipos, né? Dentro do próprio centro pastoral da paróquia do Cristo Rei, né? Era de artes, culinária, era de bordado, era de corte e costura, era fábrica, era escola de doces e salgados, e ele acolhia mais de 2.000 crianças com café, almoço e merenda da tarde todos os dias. Na década de 80 foi muito forte aquele movimento das crianças de rua, né? Sim. Teve até aquela campanha da fraternidade com aquela clássica música do Padre Zezinho, né? Menores abandonados. Né? Exatamente. Quem foi que te abandonou, pequenos e mal amados? E não era fácil, porque eu morava no Barrilhotas e morava ali perto do quartel do Comando Geral. E eu via também nos próprios soldados, o povo que morava no quartel, que trabalhava no quartel, uma solidariedade humana extraordinária. Haviam filas enormes de crianças e de pessoas com panelas e com vasilhas que faziam filas na cantina do quartel do Comando Geral. E muitos policiais militares deixavam de se alimentar exatamente para dar a comida que era feita no quartel para as pessoas que passavam. Foi uma década realmente muito difícil. Penosa. Muito difícil, muito penosa, né? Era o quartel onde o seu pai trabalhava? Não, meu pai trabalhava no Comando de Rádio Patrulha. Certo. Eu morava perto do quartel do Comando Geral, mas o meu pai era da CPRP, Certo. Comando de Rádio Patrulha. Entendi. Porque ele trabalhava naquilo que hoje a gente vê que é não sei como é o nome, é Ronda, é o BOP, eu não sei, é essa polícia mais ostensiva. Certo. Era assim que ele trabalhava. Entendi. Mas aí isso tudo foi forjando o seu caráter, esses referenciais, Sim, né? esses referenciais. E interessante que grandes instituições, né? A polícia, o senhor mencionou a educação, o magistério,
mencionou a polícia, mencionou a igreja, né? Sim. Essas grandes instituições, o senhor acha que hoje em dia estão mais fragilizadas com esse mundo moderno? Não, não estão fragilizadas não, sabe? É porque é uma outra configuração, né? Infelizmente é uma outra configuração, mas não. O que a gente pode dizer é que a sociedade de hoje não é moderna, é pós-moderna. Pós-moderno. E no pós-moderno não existe a verdade, no pós-moderno não se aceita que alguém tenha a verdade, não é? O pós-moderno se caracteriza como um jornal. Nós abrimos um jornal e tem a página de esportes, tem a parte de religião, tem a parte social, tem a parte cultural, etc. Então, cada um tem a sua verdade. Não se fala mais de verdade, se fala de verdades no pós-moderno. E nós precisamos trabalhar com tudo isso, né? Então, é diferente daquele tempo, não é? Que não faz muito tempo, são 40 anos apenas, né? Não faz muito tempo, mas que, de fato, houve uma reforma na configuração ideológica, né? Na própria estrutura social. Mas se torna um desafio muito maior, né? Essa configuração na hora da evangelização, né? Na hora de levar a palavra de Deus, né? E proclamar Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Nunca foi fácil, né? Nunca foi fácil, porque nós não podemos julgar o passado com os olhos do presente. O grande problema, o grande mal que se faz é exatamente esse. É querer olhar para o passado com o olho do presente. Não. O passado teve a sua história, teve o seu tempo, teve também o seu momento, os seus desafios, as suas vitórias. Agora nós temos outro. Então nós não podemos dizer que era mais fácil, era melhor. Não, não era nem mais fácil nem melhor. Existem até pessoas que dizem assim, não sei nem como nós sobrevivemos, porque não haviam as facilidades que hoje existem, né? E hoje existem facilidades e desafios. Naquela época também haviam facilidades e haviam desafios. Né? O mundo é dinâmico, né? O mundo é sempre dinâmico. A pessoa vai se adaptando ao mundo, né? Quer dizer que, então, que o senhor olhava para aqueles padres redentoristas e dizia, eu quero ser um padre sim, mas qual foi o momento que o senhor estalou e disse, eu quero ser realmente em plena convicção e dizer, eu quero ser sacerdote? Dor. Oi? A dor. A dor? Pela dor? A dor. O senhor pode contar um pouquinho pra impressionante, gente, não é? A minha mãe adoeceu e, veja bem, eu iniciei a catequese com 7 anos de idade, como eu lhe falei. Mas era muito criança, né? Então eu fiquei 7, 8, 9, 10, 11, 12, com 13 anos de idade foi que eu fui fazer a minha primeira comunhão. Demorou um pouquinho, né? Foi um seminário, foram 7 anos, né? Eu achava o seminário da vida. Exato. Exato. Primeiro foi porque logo eu fiquei reprovado logo no primeiro ano, né? Estava no Parque Piauí, 7 anos de idade, não era muito criança, não tinha noção ainda das coisas e foi bom, sabe? Porque Deus vai falando, vai mexendo com a vida da gente. Então, o meu irmão até disse, chora que a professora deixa você fazer. Eu disse, não vou chorar não, né? Cheguei em casa e fui dizer para a mamãe que não ia fazer, ela simplesmente colocou a mão na minha cabeça e disse, meu filho, eu sei que você não está preparada ainda, né? Então, era assim. Mas houve um problema de adoecimento na minha família. Não fui eu que adoeci, foi um membro da minha família. E eu, então, me senti muito mal com aquilo, não é? Porque eu ainda não tinha experimentado, ainda não tinha feito a experiência da doença na família. Tinha doenças, mas doenças, né, simples, né? Então, eu pedi a Deus a graça da saúde e ofereci minha vida para o serviço do altar. E quando houve a melhora,
Aí eu me vi aperreado. Eita, promessa sem jeito, igual o Chicodô. Tá compadecido, né? É verdade. Promessa sem jeito. Eita, E promessa agora? sem E jeito, quis e negociar agora? ali com Deus? Senhor, Não, assim, eu me afastei. não era bem assim. Eu simplesmente me afastei. Da igreja. Me afastei, né? Certo. Qual era a Jogou pra idade? debaixo do tapete. Joguei, assim... Qual era a idade, mais ou menos? Eu tinha 14 anos, 15 anos de idade, né? Já tinha terminado a minha primeira comunhão. Sim. Mas aí foi algo assim que me afastei, trabalhava na Ceasa, trabalhava vendendo frutas, né, etc. Mas depois eu voltei, não é? Ia à missa de forma esporádica. O filho pródigo voltou. Aí voltei. E foi bom, não é? Foi bom ter passado um tempo, porque Foi um tempo sabático. é, Podemos dizer. não dá para se viver longe de Deus, sabe? Não dá. Nem um dia sequer. Por mais que você queira, sozinho você não consegue fazer absolutamente nada. A Sagrada Escritura nos diz: sem mim nada podeis fazer. E de fato. E interessante que foi um período tão difícil e tão ruim na minha vida que eu fiquei reprovado na escola. Eu fiquei reprovado. Mas a saúde foi restabelecida na sua família? A saúde foi restabelecida. Sim, Mas eu fiquei reprovado. entendi. Eu não consegui passar de ano. De tanta angústia, de tanto sofrimento, de tanta coisa, sabe? Foi terrível. Era um vazio. Era vazio. Mas aí quando o senhor voltou, o senhor sentia que era algo assim mais firme? Sim, era mais firme, porque quando eu voltei, eu já voltei logo entrando na crisma. Eu fiquei reprovado, Uhum. né? E veja que eu não sei por que eu fiquei reprovado. Mas eu fiquei reprovado no ano, né? E isso me foi uma vergonha muito grande. Me foi uma vergonha que eu nunca tinha passado na minha vida. Então, eu peguei e disse: não, eu tenho que mudar. Eu não posso continuar assim, não é? Então, eu entrei na crisma. E ao mesmo tempo que eu estava repetindo de ano, eu estava também na crisma. E ali foi muito bom, porque eu fui novamente pela participação, porque eu fiz a crisma na mesma escola que eu reprovei. Inclusive, meu catequista de crisma foi o professor Assis Forte, que eu mandei um grande abraço para ele no início, né? Então, ele perguntou para mim: o que está acontecendo com você? O que está acontecendo com você? Então, foi de fundamental importância a presença do professor Assis Forte na minha vida. E também do professor Roberto Freitas, que ele dava naquela época aula de ensino religioso na escola técnica. Eles identificaram que havia alguma coisa ali diferente com o Júlio César. Eu acho que sim, né? Porque eu me saía bem, mas quando chegava a matemática, inclusive o meu professor de matemática hoje, no qual, infelizmente, foi a disciplina que eu reprovei e tive que repetir de ano, não é? Hoje é diácono. Olha só. Hoje é diácono. E Diácono permanente? Diácono permanente e um grande amigo meu, né? Quando o senhor reencontra, me reprovou, né? Não, ele não me reprovou. Quem reprovou fui eu, não foi ele. Se ele fez de tudo. Com o senhor absolve? A gente maravilhosa, né? O que eu quero bem, inclusive quero mandar um grande abraço a ele. O diácono Manuel Bezerra. Lá em Teresina. Não é? E ele mesmo não entendeu o que aconteceu comigo. Sim. Ele mesmo não entendeu. Mas era a minha vida que não estava boa. Né? Eu não estava bem. Foi um ano realmente muito difícil. E aí o senhor voltou com o sacramento do crisma me fez repensar sobre a minha própria personalidade, sobre o meu próprio eu. Né? Seu relacionamento com Deus. Meu relacionamento com Deus, meu relacionamento com a igreja, meu relacionamento com a minha família. Muito bom. E isso me fez descobrir algo diferente. Então, assim que terminou a crisma, eu me tornei catequista.
E me tornando catequista, eu comecei a estudar para poder ensinar os jovens e as crianças. E entrei no grupo de jovens, voltei à vida da própria comunidade. Inclusive, interessante que no mês passado, né? Aliás, dia 27 de junho, Sim. Eu fiz 25 anos de vida sacerdotal. Maravilha. E em julho, eu fui a Teresina, celebrei em Teresina, na Igreja do Cristo Rei, lá onde eu fiz a minha primeira comunhão, a igreja que me acolheu, a igreja que eu fui seminarista, a igreja que eu celebrei minha primeira missa. Onde tudo começou. Onde tudo começou, a igreja onde eu frequentei o grupo de jovens, a igreja onde eu fui catequista, e tive a graça de reunir muitos jovens que participaram do grupo de jovens daquela época. Hoje não Renovação. tão jovens. Hoje todos da minha idade, obviamente, né? Jovens já de 50 Jovem do anos. espírito. Jovens de 50 anos de idade. E nós fizemos uma reunião, assim como tem essa xícara tão bonita, né, aqui Sim, de Atos. sim. É É sua, viu? É um brinde aí do Pois nosso é, podcast. nós fizemos uma lembrancinha, não é? Um mimo, né? Um mimo com o texto, com o nome, 40 anos, renovação e esperança. Bacana. Reunimos muita gente do grupo de jovens, fizemos um encontro maravilhoso, conversando, relembrando sobre a vida, tivemos um momento de confraternização, foi algo assim maravilhoso. Então veja, pela dor, a gente volta, não é? Para Deus. E foi tudo isso que aconteceu na minha vida. E então, uma pessoa, inclusive eu quero mandar um abraço muito grande para ela, a Socorro Sena, Sim. porque ontem o irmão caçula dela faleceu com um acidente de moto. Né? Gente, só para falar para os nossos seguidores, a gente está gravando aqui no dia 8 de agosto, né, de 2023, Sim. E ontem, dia 7. Dia 7. De agosto. Sim. Mas foi aquele que faleceu com o cerol? Não, esse é daqui. É um jovem. Esse do cerol, infelizmente, ainda hoje tem pessoas que colocam caco de vidros em linha e pra todos sabem que isso não é algo não é legal, não é? Mas ele foi acidente de moto, mas foi em Teresina. Este foi aqui. Sim. Então foram 2 acidentes. Foi um aqui, que era um cerimoniário lá da Caucaia, mas este morava em Teresina. Então, por que eu estou falando nela, né? Porque a Socorro Sena, ela chegou e disse assim, Júlio, na igreja está precisando de catequista. Você não quer ser catequista? Eu digo, quero. Aí eu fui ser catequista. Depois, lá na catequese, depois de muito tempo, ela disse assim, Júlio, está tendo encontro vocacional, você não quer participar? Não, eu digo, quero. Aí eu fui participar do encontro vocacional. Pode dizendo sim. E fui simplesmente dizendo sim, e de repente estava no seminário. Né? Não, Júlio, deixa eu só afastar um pouquinho aqui, por gentileza. É só para manter uma distância assim, mais ou menos. Ó. E aí eu só foi, e sim. Foi. Quando eu vi, eu estava no seminário. Quando eu pensei que não estava no seminário. Foi algo maravilhoso, né? Agora, uma coisa interessante de pontuar, né? É como é importante o trabalho paroquial. De estar ali na paróquia, fazer a primeira comunhão, fazer a crisma, ter bom com as catequistas ali formando. Uma boa catequese, né? Porque hoje parece que o ambiente paroquial ficou meio um pouco à margem ali. Então, o devido valor à paróquia ali, a paroquialidade, você frequentar, buscar os sacramentos ali na sua paróquia. Que é onde, de fato, a igreja acontece, né? Você falou, o menor núcleo, né? Você falou uma coisa maravilhosa, sabe? Eu não seria o que sou se não tivessem aparecido na minha vida os párocos nos lugares em que eu frequentei. E veja que o senhor observa que desde a minha infância eu falei do Padre Roberto. Vários, né? Eu falei do Padre Pedro Bausi, falei do Padre Pedro Maione, falei do Dom Alfredo, não é? Quer dizer, realmente foram os párocos
que deram atenção, que interessante, uma coisa muito bonita, que no ano que eu fui ordenado em 97, né? Em 97. E em 97 ainda, eu fui a Goiânia. E lá em Goiânia, eu celebrei a missa na igreja em que eu fui batizado com o padre que me batizou. Olha aí. Então foi... A primeira missa? Não. Lá em Goiânia, a primeira Certo. missa foi na Igreja do Cristo Rei. Certo. Mas eu fui a Goiânia fazer uma visita à minha madrinha de batismo, e eu fui à paróquia do Cristo Redentor de Goiânia, e ainda era o mesmo padre que me batizou na época, né? O padre João Bijon. Ele era um francês, um missionário francês, e ele pegou o batistério e mostrou para o povo. Foi assim, foi uma coisa muito boa. Então, veja bem, estar perto das pessoas que foram referenciais na nossa vida, isso é de fundamental importância, não é? Ter amizade com o pároco, rezar pelo pároco, não é? Gostar do seu padre. Ainda, todos os padres têm defeitos, todos nós temos defeitos, todos né? temos, A própria Sagrada Escritura diz, não é, que nós precisamos oferecer dons e sacrifícios não só pelos pecados dos outros, mas pelos nossos próprios pecados, porque nós mesmos estamos cobertos de fraquezas. Então nós temos fraquezas, mas nós precisamos da ajuda do povo, né, das pessoas da paróquia. E é isso, né? A vida é uma construção de pontes, né? Não existe ninguém perfeito, né? Verdade. O santo de hoje que a igreja celebra é São Domingos de Gusmão. E São Domingos de Gusmão, você fala assim, nós começamos essa conversa falando de família, né? Foi. A família de São Domingos de Gusmão é toda santa. A mãe é santa, o pai é santo, a irmã foi santa, o irmão foi santo e ele santo. Todos beatificados. Uma família santa. E ele nasceu numa família santa, não podia ser outra coisa. Então veja a importância que tem a família na vida de uma pessoa. E Domingos de Gusmão, ele foi mandado pelo Papa para evangelizar uma corrente herética na época, albingenses, não é? Porque é nos Alpes da França que iniciou, também chamado de cátaros. E cátaros significa puro. Era aquela ideia de que a igreja era para os puros e não para os pecadores. Que o sacramento realizado por um padre pecador não era válido. Agora imagine, se um sacramento realizado por um padre pecador não for válido, quantos sacramentos nós não teríamos que não seria válido? Porque todos nós somos pecadores, né? E de todos, eu o maior de todos. Então, não faz sentido pensar assim. É o puritanismo, né? É o puritanismo, né? Então, o sacramento é uma graça de Deus. Quem que nós somos? Nós somos... Eu aprendi do meu pároco que dizia, né? Nós somos um instrumento enferrujado nas mãos de Deus. É isso que nós somos. Nada mais do que isso, né? Dom Júlio, aí o senhor foi caminhando ali no seminário e foi ordenado lá na Arquidiocese de Teresina? Fui ordenado na Arquidiocese de Teresina, diácono, padre e bispo também. E bispo também lá? Também na mesma igreja, todas as 3 ordenações sempre na mesma igreja, né? Na mesma Catedral de Teresina, Nossa Senhora das Dores. Muito bem. O senhor passou quanto tempo como sacerdote? Que ainda é sacerdote, mas como... 20 anos da minha vida. Comecei a trabalhar numa paróquia do interior, na cidade de Barro Duro. Lá não era paróquia, lá passou a ser paróquia com a minha chegada, não é? E foi muito bom, porque ali a gente tem a primeira experiência paroquial. De lá eu fui enviado a trabalhar no seminário, passei um tempo trabalhando no seminário como professor. Depois eu fui trabalhar numa outra paróquia, mas sempre pouco tempo na paróquia de Nossa Senhora da Vitória, no Planalto Uruguai.
Depois o bispo pediu, olha, nós estamos precisando de você, no seminário. Então eu voltei para o seminário, mas eu disse, eu trabalho no seminário, mas para trabalhar no seminário, com a formação que eu tenho, eu não posso ficar no seminário, eu preciso de algo mais, porque eu não me sinto capaz de ficar no seminário somente com o estudo que eu tenho. Então me mandaram para Roma, eu fiz o curso de teologia dogmática em Roma, aí voltei no seminário. É um mestrado? Fui o mestrado, né? Qual foi a dissertação que o senhor defendeu, o título? O Espírito Santo, dom de Deus, na teologia de Santo Agostinho, né? Na Trindade de Santo Agostinho. É coisa fácil. Bem fácil. Mexer logo com a Santíssima Trindade. Sim, mas estava dentro da área, né? Sim. Maravilha. E depois voltei para o seminário, continuei trabalhando no seminário, fui o responsável da escola diaconal, do diaconato permanente na Arquidiocese de Teresina. Mas o senhor que iniciou a escola diaconal lá? Não, ou já existia? Já existia. Eu o senhor deu continuidade? Dei continuidade, que o bispo pediu, né, que eu ficasse ajudando, né? Então eu ajudava como diretor espiritual e também como professor do diaconato permanente, acompanhava a Ordem do Carmelo, acompanhava também as vocações adultas da arquidiocese. Sim. E trabalhava no seminário, né? Trabalhava no seminário de filosofia, eu era o vice-reitor do seminário, acompanhava a pastoral dos seminaristas. Certo. E depois, num certo tempo, pediram que eu fosse trabalhar na paróquia Menino Jesus de Praga, que fica no bairro Saci, em Teresina, e foram pouco tempo, né? Foi pouco tempo que eu fiquei lá, porque logo saiu, depois de 20 anos, eu fiz 20 anos de padre. No dia que eu fiz 20 anos de padre, foi numa terça-feira, na quarta-feira saiu a minha nomeação para vir ajudar aqui na Arquidiocese de Fortaleza como auxiliar. Caminhada curta, né? O pessoal acha que padre não faz nada, né? Ora não faz nada. Não, na época eu era professor do ICESP, né? Formando os padres. Eu acompanhava a escola diaconal. Acompanhava a escola diaconal, o Carmelo Secular e ainda mais a paróquia, não é? O diaconato permanente. Padre a gente não pode dar tempo livre, não, né? Vamos aprofundar aqui alguns pontos. Sobre o diaconato permanente. Qual é a realidade do diaconato permanente lá na Arquidiocese de Teresina? É muito, muito importante isso, né? Porque a Arquidiocese de Teresina, ela tem uma quantidade muito significativa de diáconos permanentes, né? São homens casados que têm essa dupla vocação, né? Tem a vocação do diaconato, a palavra diácono significa serviço, e tem a vocação matrimonial. A gente sempre diz para eles que, em primeiro lugar, é a vocação à paternidade. Isso. É a vocação familiar. Antes de ser diácono, ele é pai, ele é esposo. E por isso é de fundamental importância que, para se tornar diácono, tenha também o consentimento da esposa, inclusive ela faz uma carta se a mulher não manuscrita, sim, porque Deus uniu o homem não separa, um só coração e uma só alma. Mas isso aí já é a vida normal do homem casado. Exatamente. Né? Se a mulher não liberar, então, o cabo não faz nada, não. Então ela tem que dar o consentimento. O padre obedece à igreja. Exato. O marido obedece à esposa. O marido obedece à esposa, de fato. É o dom da obediência. E o diácono, ele é diácono para o serviço, né? O serviço do altar. Ele não é padre, ele não celebra missa, ele não escuta confissão, não é? Ele não perdoa pecados, ele não celebra a Eucaristia, ele não dá a unção dos enfermos. Não é função do diácono fazer isso, ele é diácono para servir as mesas e principalmente para o serviço da caridade. E o serviço da caridade é exatamente o serviço aos pobres e também aos que se encontram infelizes, principalmente os que estão doentes, não é?
Então, é visitar os doentes, é conversar com os doentes, é rezar por eles, não é? É celebrar as exéquias, é estar presente no momento da dor da família. Por isso, é de fundamental importância que o diácono saiba acompanhar a Pastoral da Esperança, que tem uma Pastoral da Esperança numa paróquia, onde as pessoas da própria comunidade possam dar assistência às famílias enlutadas, acompanhar as famílias enlutadas, não é? Desde do dia do falecimento até a missa do sétimo dia, não é? Rezando, acompanhando a família para dar aquele consolo, aquele conforto espiritual. Então, isso é função do diácono. Essa última aí é novidade para mim. Eu nunca tinha ouvido a Pastoral da Esperança, né? Acompanhar, nunca tinha ouvido falar. Interessante, né? O diácono acompanhar também essa realidade, né? É porque é próprio do serviço dele, o serviço da caridade, não é? Sim. Acompanhar as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, não somente social, mas também vulnerabilidade humana. Né? Muito bom. Então quer dizer que lá em Teresina é bem difundido o diaconato. Sim, inclusive existem muitas comunidades que são diaconias, não é? Porque é muito extensa, não é? Sim. As paróquias. Então, tem algumas diaconias que são acompanhadas pelos diáconos, eles dão assistência, toda a assistência, e os padres celebram, né? Acompanham o povo. Ótimo. Agora, lembrar que o diaconato não é para substituir o sacerdócio, não é? Sim. Inclusive, não pode passar de 30%, não é? O número de diáconos numa diocese em relação ao clero diocesano. Eu não acredito que você está aqui e ainda não pediu seu Barnes ou sua Estela. Pelo amor de Deus. Entendi. E aqui em Fortaleza, a escola diaconal também. Sim, graças a Deus. Tá, nós temos também, uma escola diaconal bem organizada, não é? Joia. O padre Franceleudo tem um trabalho muito bonito frente à faculdade, na organização também de todo o currículo do programa de estudo, né? Do diaconato. É algo assim espetacular. Maravilha. Dom Júlio, então com 20 anos, né? Você foi ordenado bispo. Foi, 20 anos de padre, né? 20 anos de padre, exatamente. É uma média abaixo do normal? Não, assim, a média, está dentro da né? média, É da média, porque o senhor é jovem, né? O senhor pode revelar a idade aparentemente aqui pra gente? Sim, mas eu tenho 52 anos de idade. É jovem. É jovem, sim. Dom Valdemir é mais jovem do que eu. Olha só, maravilha. E, então hoje o senhor já conta com 5 anos. 5 anos. No episcopado, né? 5 anos, dia 30 de setembro farão 5 anos. O senhor acha que o padre, né, ele, por conta das próprias características, ele acaba tocando mais na dor do indivíduo, por estar ali na paróquia, inserido na comunidade? Sim, porque o padre, ele tem um ministério que, de todos os ministérios, eu posso dizer, é o que santifica a vida do padre. É o ministério da escuta. Ouvido, o que entra no ouvido, fica, não sai. É o sacramento da confissão. Às vezes, quando eu dava aula de sacramento da confissão para os meus alunos, eu dizia: olha, confissão é assim, entra no ouvido, eles diziam, sai pelo outro. Sai não sai por lugar nenhum. Fica. Exatamente pelo sigilo sacramental. E é tão importante isso que, se um padre, ou eu, que ouvimos a confissão, por alguma coisa, revelarmos algo que nos é contado em confissão, precisa Roma saber. É excomunhão, lata, sentença. Automática, né? É automático. Por isso, nós precisamos levar muito a sério, né, esse sacramento. Porque no sacramento da confissão, nós nos deparamos com o problema da dor humana, do sofrimento humano, da angústia humana. Por isso é importante que
que as pessoas que buscam o sacramento da confissão saibam que estão ali diante de um homem pecador, mas os seus pecados são colocados diante de Deus. Esse sacramento também é chamado de sacramento do alívio. São João Maria Vianney, que nós celebramos no dia 4, e que também é o dia do Padre, e nós celebramos o dia do Padre, estamos no meio das vocações, ele se santificou através do sacramento da confissão. Ele passava horas e horas, às vezes o dia inteiro, sem fazer refeições, apenas ouvindo as confissões. E era uma grande multidão que acorria a ele, não é? E as pessoas perguntavam: você foi ver o quê em Arnes, que é a cidade onde ele morava, na França? E a resposta que recebiam era: eu fui ver Deus no homem. Porque, de fato, esse é um sacramento de fundamental importância. Pela confissão, eu digo, confissão não é terapia. Confissão não é uma psicologia. Não é. Mas é importante que as pessoas procurem psicólogos, procurem psiquiatras hoje, porque existe muita doença mental. Hoje mais do que nunca, né? Hoje mais do que nunca. Mas muita coisa que as pessoas buscam nos psicólogos pode ser resolvido com uma boa confissão. Com uma boa confissão, com uma boa escuta, com uma boa... Então, se o padre se conscientizar de que, principalmente para os pobres que não têm acesso à saúde, a planos de saúde, o psicólogo dos pobres é o padre. É o padre. Né? Dom Júlio, o senhor acha que a igreja deveria incentivar mais os horários noturnos para o atendimento da confissão? Quem faz o horário é o padre. Fica totalmente livre. O padre é quem faz o horário. É ele quem conhece a agenda dele, é ele quem sabe. Né? Porque não é somente a confissão. Olha, eu quando eu trabalhava... Só para contextualizar, eu pergunto isso por conta dessa vida que a gente leva. Mas eu quando trabalhava na paróquia, para você ter uma ideia, quando eu trabalhava na paróquia, eu tinha dias que eu me reunia com os jovens de 11 a 1 hora da manhã, de 23 horas a 1 hora da manhã. Por quê? Porque era a hora que os jovens chegavam da universidade e era o horário que eles tinham para poder se reunir comigo e organizar o EJC. Tem muita gente que não sabe disso. Então, quem sabe da agenda é o padre. E também respeitar a agenda do povo. Era o jovem. E isso me impressionava. Por quê? Porque os jovens, depois de terem trabalhado o dia todo, do trabalho ir direto para a faculdade, e da faculdade voltar para a igreja para se reunir com o padre até 1 hora da manhã, é muito amor no coração. É muito amor à evangelização. Então a gente tem que apoiar, que valorizar e que reconhecer, sabe? É louvável das duas partes. O senhor que ficava esperando mas eu não sou o único, eu estou dizendo algo que é prática, que acontece em Teresina e aqui também. Aqui não é diferente, não. Sim. São quantos sacerdotes hoje aqui na Arquidiocese de Fortaleza? O senhor tem esse número? Eu não tenho o número aproximado, nós somos mais de 400. É mesmo? E porque ainda tem religiosos, né? Contando com os religiosos. Exato. E ainda é pouco. É pouco, porque nós temos 4 milhões de habitantes. Na região metropolitana toda, né? Fortaleza é conhecida por ser um celeiro, né, de vocações, comunidades. Quase 40 mil para cada padre. Muita gente, né? Então, Fortaleza, até por relatos de pessoas que são daqui, que vão morar em outros lugares. Aqui o próprio Pedro morou em João Pessoa, né, Pedro? Tem amigos que foram morar na região norte, lá em Macapá, em Boa Vista, e eles dizem, não tem igual a Fortaleza. Fortaleza realmente é uma religiosidade. Fortaleza é uma escola para padres, para bispos, né?
porque é uma realidade completamente diferente da que eu vivi quando trabalhava em Teresina, né? Não só pela quantidade de pessoas, mas também pela consciência de igreja que existe aqui. É algo maravilhoso, maravilhoso. Isso facilita, de uma certa forma? Facilita e desafia ao mesmo tempo, né? É verdade. Ao mesmo tempo que é facilitador, é também desafiador. Aqui também aumenta a proporção, né? No sentido de que qualquer coisa é muito mais ampliada, muito mais Sim. comentada, E tem muito mais também muito falada. mais comunidades de vida, não é? Sim, as novas comunidades. As novas né? comunidades que têm feito um bem muito grande à vida da nossa igreja, não é? Sim, sim. Sim. Dom Júlio, o senhor conheceu pessoalmente algum Papa? Sim. O senhor foi ordenado, né? Eu... O senhor foi ordenado pelas mãos já do Papa Francisco. Não. Foi do Papa Francisco que Ah, tudo bem. Nomeou, nomeou, mas a ordenação foi Dom Jacinto, o arcebispo de Teresina, sim, né? Sim, entendi. Mas depois eu fui a Roma, ele teve um encontro com os bispos novos, né? Sim. Por 2 vezes, né? Eu tive a oportunidade de estar perto dele. A última foi agora na visita ad limina, que os bispos do Piauí e do Ceará foram juntos, né, a Roma. E foi uma coisa tão bonita, porque foi o dia do aniversário do arcebispo, né, Dom José Antônio. Sim. E ele fez uma coisa toda especial, preparou Bacana, teve um cerimonialzinho exatamente, próprio pra isso. foi Legal. algo muito, muito bom. Qual foi o nome que o senhor utilizou aí em latim? É uma visita o quê? Ad limina. Que significa? É porque significa a visita que o Papa tem que fazer com todos os bispos de cada regional para saber como anda a vida da igreja no regional, como anda a vida da igreja particular, como está aquela diocese. E qual a frequência dessa visita? Geralmente é de 5 em 5 anos. Então não para, né? Não Porque para, do mundo todo, ele hein? não para. É incrível, viu? A agenda do Papa. E aí, esse regional compõe Ceará e Piauí aqui. Sim. Agora já fazia muito tempo que não acontecia devido à realidade da pandemia, não é? Sim. Que bom. E o que mais mudou pro senhor da realidade entre ser padre e posteriormente ser bispo? Quando eu estava no seminário, ainda como estudante, eu tive aula de direito canônico. E no direito canônico nós estudamos o sacramento da ordem. O sacramento da ordem a partir do direito, né? E no estudo do sacramento da ordem, de acordo com o direito canônico, porque tem o estudo dogmático e tem a partir do direito canônico. Então, eu vou falar não do dogmático, mas do canônico. Tem os direitos e deveres dos fiéis leigos. O direito e os deveres dos diáconos. Direitos e deveres dos presbíteros e deveres do bispo. Não se fala em direitos, mas se fala em deveres do bispo, né? Já começa por aí, né? Então, para você ter uma ideia, né? Quer dizer, o bispo é aquele que é um servidor. A palavra episcopo é aquele que vê de cima, né? É isso que significa, né? Então, é aquele que tem a função de administrar a diocese, de cuidar da vida dos padres, não é? Tem o munus de governar, de santificar, de ensinar. Por isso que na catedral tem a cátedra, porque é a cadeira, né? O lugar onde o bispo ensina. É ele que tem o poder do ensino. E é diferente, não é? Porque não tem uma paróquia, né? Não tem mais assim a paróquia, o povo que está ali todo dia. Não. Nossa missão é junto aos padres, não é? É trabalhar com os padres, formar no seminário, né? Formar bons padres. Essa é a missão do bispo, né? É o dever do bispo, né? O dever do bispo é se doar completamente para a vida da igreja, né? Governar o povo de Deus com caridade, com amor, com honestidade. Dom Júlio, um pouquinho assim do processo para o povo entender. O padre, ele tem a prerrogativa de não aceitar?
a nomeação para bispo? Como é que acontece? Sim, Existe claro uma que, indicação? claro que existe uma indicação, existe todo um processo que é feito, se faz consulta, Consulta antes, se né? consulta ao bispo, se consulta aos padres, se consulta ao povo de Deus, não é? Dá uma indicação de nomes, né? De alguns nomes possíveis, a partir daqueles nomes possíveis se vai fazer uma averiguação da vida do candidato, né, sobre aquilo, se tem algo que não deve acontecer, se tem algo naquele candidato que não possa, etc. E depois de tudo isso feito, se faz a consulta ao próprio candidato e o candidato pode dizer sim ou não, né? Tá. Agora eu lhe digo que se dói dizer sim, dói muito mais dizer não, viu? Se dói dizer sim, dói muito mais dizer não. Na sua opinião, por quê? O dizer não dói mais. Porque ninguém se torna padre para si mesmo. A palavra obediência vem de ob audire, é colocar o ouvido à escuta. É isso que significa obediência. Nós somos padres para a igreja. Nós somos formados para a igreja. Quem está chamando é a igreja. Se a igreja chama, eu obedeço à igreja. Não tenho que obedecer outra minha voz, fazer minha vontade. Ser padre para fazer minha vontade. Ser padre para fazer o que eu quero. Ser padre para dizer o que eu penso, para pensar como eu penso, para querer o que eu quero, para fazer minha vontade. Isso não faz sentido. Ninguém é padre para si. Nós somos padres para a igreja, somos padres para o povo. Padre não tem querer. O querer do padre é o querer da igreja. Se alguém quiser ter querer, seja tudo menos padre. É isso. Perfeito. Maravilha. Dom Júlio, hoje o senhor está aqui em Fortaleza, né? Essa população toda que o senhor falou é um rebanho enorme, né? Uma demanda assim incrível. E o sacerdote, o bispo, a visão que a gente tem é que às vezes eles são sozinhos, né? Somos não. Assim, os religiosos, digamos assim, que, entre aspas, né, tem uma casa que eles voltam, tem uma comunidade ali. E o diocesano? Tem também. Tem também, tem. né? Nós não somos só não. Nós temos a família que nos apoia, nós temos o povo de Deus, não é? Uhum. Nós temos Deus, não é? Padre não é só não, não é? As pessoas falam assim, a questão da vida celibatária, o padre não é casado, tadinho, não é casado. Meu amigo, toda vida tem doação, toda vida tem sacrifício. Exatamente. Se a vida sacerdotal exige sacrifício, a vida matrimonial muito mais. Nós que o digamos, não é não, Pedro? Muito mais. Eu vou fazer 25 anos de casado, padre. Deus abençoe, parabéns. Né? Tenho 3 filhos. Isso é bonito. Pedro aqui já tem quanto, Pedro? Tenho 3 filhos, aí ano de casado eu não sei não. Cristiano, ajuda aí, Cristiano. Deixa nos comentários aí, Cristiano. 5 anos de casado. Vai apanhar quando Isso chegar é em coisa casa, boa, viu, né? Pois é. Então, não vamos querer achar que é mais fácil, isso é mais fácil. Não existe, né? Tem um desafio próprio de cada vocação tem os seus desafios, mas também tem as suas graças, não é? É uma grande graça ser padre. É uma grande graça ser pai, ser mãe, ser casado. É uma grande graça. Tudo é dom de Deus, né? Tudo é dom de Deus. Então, vale a pena ser padre? Vale. Vale a pena ser casado? Vale. Porque quando se coloca nas mãos de Deus, tudo vale a pena. Tudo vale a pena. Maravilha, maravilha. Dom Júlio, vamos explicar um pouquinho o significado da cruz para as pessoas que estão assistindo. O bispo, quando é ordenado, recebe essa cruz que é própria do bispo, não é isso? É o sinal do cristão, não é? Mas o modelo é o mesmo, né? Não, existem vários modelos, né? Vários? Inclusive eu tenho vários modelos de cruz, né? Uhum. A cruz é o sinal do cristão. Certo. A cruz é também sinal do sacrifício. A cruz nos recorda o sacrifício de Cristo por cada um de nós. Sim.
Jesus disse, quem quiser me seguir, tome a sua cruz e me siga. Então, é este o significado da cruz. A cruz é o sacrifício, é a doação, é a entrega, é a renúncia de si. É dar-se. Isso aqui é a cruz, não é? Assim como tem também o anel, né? O anel, o anel é... Antigamente, nós sabemos, por exemplo, a história do Pai misericordioso na parábola de Lucas 15, né? Lucas conta 3 parábolas, né? A dracma perdida, a ovelha perdida e o Pai misericordioso. E na história do Pai misericordioso, que as pessoas conhecem muito mais como filho pródigo, quando o filho retorna, o que o pai diz? Depressa, coloque uma sandália nos seus pés, coloquem uma veste nova no meu filho e coloquem um anel no seu dedo. O anel era o sinal da família. Geralmente as pessoas não sabiam ler nem escrever. Então no anel tinha um carimbo. Significa dizer, ele foi constituído como administrador dos bens do pai, administrador dos bens da família. E assim é o anel episcopal, não é? Ele é administrador dos bens da igreja. Ele tem que administrar os bens da igreja como um bom pai de família administra os bens da sua casa. Ótimo. Perfeito. Depois do crucifixo, do anel, o que mais simboliza o episcopado? O episcopado. Nós temos o báculo, não é? Que é o sinal do pastor, não é? Sim. Aquele que guia o rebanho. O báculo é o cajado, não é? Uhum. Nós temos também a mitra, não é? Aquela. Popularmente o chapéu maior, né? Eu não queria dizer isso, mas para as pessoas captarem. As pessoas, exatamente. Né? Aquele ornamento, né? Que é colocado maior. Ali assim, representa a plenitude do sacramento da ordem, não é? Isso. O bispo tem a plenitude do sacramento da ordem. Tem o solidel, que não é só o bispo que usa, não é? Uhum. A palavra solidel é aquela boinazinha pequenininha. No meu caso aqui cairia bem, viu? Para proteger do sol aqui. Tá faltando cabelo. A palavra solidel significa só para Deus, né? Nós tiramos na hora da oração eucarística. Vem né? do judaísmo, né, bispo? A gente vê muitos judeus nós temos essas religiões monoteístas, não é? O cristianismo, o judaísmo e o islamismo, não é? Todas da mesma raiz, não é? Então nós não podemos separar, não é? Sim. Nós não podemos dizer assim, somos separados, somos inimigos. Ninguém é inimigo de ninguém, não é? Nós só temos um único inimigo, que é o diabo, não é? Nós somos todos irmãos, não é? E algumas tradições a gente herdou, né? Exatamente. Então não dá para dizer, cristianismo, judaísmo, islamismo. Não, nós somos um só povo de Deus, não é? Sim. Todos nós somos filhos de Abraão, todos nós somos filhos de Abraão e precisamos nos amar, não é? E precisamos nos respeitar e precisamos entender que a guerra nunca foi boa. A guerra não é boa para ninguém. Então não faz sentido vivermos nos degladiando, guerreando uns contra os outros. Não. Nós somos de Deus e Deus é para a paz. A religião que não é para a paz não é verdadeira religião. Então, judaísmo, islamismo e cristianismo devem juntas trabalhar pela construção da paz de um mundo novo, né? Onde todos se respeitem, onde todos possam viver em paz, em harmonia. Não é? Esse diálogo, não é, interreligioso é de fundamental importância para que as pessoas possam acreditar em Deus. Não é? Perfeito. Pedro, ia falar? Pronto, uma pergunta que eu ia fazer era o seguinte, na sua opinião, existem 2 cenários, né? A realidade pastoral e a realidade intelectual, né? Que elas se retroalimentam ali, né? É precisar a realidade intelectual para que se alimente a realidade pastoral. Sim. Porque um bom pastor ele tem que ser bem formado intelectualmente. E aí, na sua opinião,
vamos dizer assim, a maior escassez hoje? É a realidade de termos pastores ou a realidade de termos intelectuais que alimentem esses pastores? Não é? Nós precisamos, a igreja tanto precisa de pastores como precisa também de doutores, de teólogos. Hoje, por exemplo, dia 8 de agosto, nós celebramos a memória de São Domingos de Gusmão, um homem que foi ao mesmo tempo pastor e doutor e intelectual. Esse aí conjugou as duas coisas. Sim, mas isso é o específico da vida da igreja, não é? Nós precisamos de teólogos. Deus me livre de um magistrado, do bispo não ter teólogos, da igreja não ter teólogos, porque são eles que vão alimentando a vida pastoral. Mas ao mesmo tempo que eles, vejam bem, as pessoas, você faz a pergunta àquele que é pastor da igreja. O bispo é o pastor da igreja. Mas para que eu possa ter respostas, eu preciso dos doutores. Quem seria dos pastores sem os doutores? Né? Porque são eles que estão lá no dia a dia, no estudo, se debruçam, buscando exatamente respostas. A igreja precisa dar sempre respostas às inquietações que vêm do mundo. E essas respostas, elas vêm exatamente do estudo, né? Do trabalho intelectual de homens e de mulheres que na igreja se dedicam ao estudo da teologia. Por isso não dá para separar, não dá para dizer, são duas vias, são dois caminhos. Não, não são dois caminhos, não são duas vias. É um único caminho, é uma única via, né? Não dá para contrapor, dizer esse é mais importante, esse é menos importante. Não, são dois braços, né? São dois braços da igreja. Em algum momento da história pode um prevalecer sobre o outro em termos de necessidade, ou o senhor acha que não, eles caminham juntas. Sempre vai haver essa... A igreja é mater et magistra. A igreja é mãe e mestra. Mater et magistra. Não dá para separar. Né? Se a maternidade é a expressão do pastoreio, o ensino é a expressão de uma mãe que se ocupa com a formação de seus filhos. Né? A igreja precisa se preocupar sempre com a formação. E por isso, eu penso que o grande desafio e a grande preocupação do bispo na diocese é exatamente a formação do clero. É a formação nos seminários. É a formação permanente. A formação permanente. Um padre não pode deixar de estudar. Um bispo não pode deixar de estudar. Um seminarista não pode deixar de estudar. Perfeito. Nesse sentido, Dom Júlio, como é que o senhor pode falar um pouquinho para a gente como anda a pastoral vocacional, a formação de novos padres aqui na Arquidiocese? Arquidiocese, quem toma conta, quem cuida mais especificamente das vocações, tanto dos seminários, como também da vocação dos padres e tudo, é Dom José Antônio. Isso é importante, é ele que acompanha, é ele quem... Mas, obviamente, o bispo não trabalha só. O bispo se cerca de pessoas que possam ajudá-lo, né? Vou continuar aperreando a irmã Noemi, viu, irmã? Para a gente conseguir trazer Dom José Antônio. Quem sabe, né? Então, ele cuida das vocações, né? Ele cuida muito dos seminários, ele sempre está presente nos seminários. Todo mês ele faz reunião com os seminários. Todo final de ano ele tem reunião com os seminários, com os seminaristas, uma conversa pessoal com cada um dos seminaristas. Ele conversa também, a agenda dele é muito lotada, conversa pessoal com os padres, conversa com os professores, porque os professores, para darem aula na faculdade católica, eles precisam fazer um juramento de fé,
Não vá pensar que é qualquer professor que você vai colocar Tranquilo, Dom Júlio. dentro do Se o senhor seminário. precisar atender, não tem problema. Não vamos pensar que é qualquer professor que se coloca no seminário para dar aula, não. A pessoa não basta a intelectualidade, é preciso ter fé. Sim. Como é que uma pessoa que não tem fé vai dar aula dentro de um seminário, vai formar alguém para ser padre? Não faz sentido. Não Né? pode botar o lobo no meio das ovelhas, né? Então, o professor faz um juramento de fidelidade para poder trabalhar na faculdade católica. E assim como o padre faz um juramento de fé na hora de receber a paróquia e de trabalhar na paróquia, também os reitores de seminário, os que trabalham diretamente na formação, fazem um juramento público de fé para o trabalho com a formação dos novos padres. E eu lhe digo que é um trabalho maravilhoso, porque é uma grande graça trabalhar no seminário. Porque o padre que é mandado para trabalhar no seminário nunca deixa de estudar. Ele está o tempo todo se atualizando, o tempo todo em formação. E a igreja precisa estar sempre investindo na formação. A igreja precisa investir na formação, Mandando está o para tempo centros de todo, especialização, de estudo, exato. mestrado, Nós doutorado. temos pessoas que estão em Roma estudando, fazendo mestrado, fazendo doutorado. Sempre nós temos. A igreja de Fortaleza sempre se ocupa com isso, né? Maravilha. E de várias áreas, né? Tanto direito canônico, como também na dogmática, como na teologia moral, como também na comunicação. Tudo isso é de fundamental importância. E os leigos também podem estudar na faculdade, né? A Arquidiocese de Teresina tem um leigo que é professora do ICESP e foi estudar com tudo custeado pela igreja, para que pudesse se preparar melhor e voltar e ajudar na formação do seminário. Que maravilha. Ou seja, é um estímulo também aos leigos, né, que estão Exatamente. inseridos na igreja. Né, E não somente isso, aqui na Arquidiocese de Fortaleza, a coisa que eu acho mais bonita é o trabalho missionário. A Arquidiocese de Fortaleza tem pessoas em regiões específicas de missão, né, que trabalha na região da Amazônia, não é? Que está ali, não é? Quer dizer, que foi de forma espontânea, não é? Para trabalhar como missionário. Isso é de fundamental importância. Sem dúvida, sem dúvida. A Arquidiocese de Fortaleza é realmente um exemplo para muitas dioceses no Brasil. E eu fico muito feliz de ter vindo trabalhar aqui. Que maravilha, né? Deus conserve sempre assim. Dom Júlio, hoje, quais são os desafios que o senhor vê aí no horizonte? O senhor disse o senhor trabalha hoje. Sim, Desculpa. Não são. Sempre houve desafios na vida da igreja. Sim. Sempre. Nós não podemos dizer que nunca. Cada tempo tem a sua. Cada dia baixa a sua própria preocupação. Cada tempo o seu mal, né? Por exemplo, celebrando Santo Domingos de Gusmão hoje, o problema era dos albigenses, né? Hoje existe realmente uma situação muito delicada, não é? Como as pessoas já não querem mais ouvir falar em verdade, mas em verdades, e aceita tudo como verdades, são muitas ideologias e acha que o cristianismo é apenas uma ideologia a mais entre tantas outras ideologias, né? Então isso não é realmente muito delicado, né? Desafios com relação, por exemplo, à configuração familiar, desafios com relação à educação da juventude, à promoção da juventude, desafios com relação à formação da infância, a questão da quebra da inocência, não é? Desafios dentro da própria igreja, não é? Desafios fora da igreja, desafios com questões sociais, políticas, polarizações. Então, tudo isso infelizmente, são desafios que a vida da igreja enfrenta, né? Polarizações políticas do campo social que são trazidos para o interno da igreja. A igreja não é partidária,
A igreja não tem opções político-partidárias. A igreja é mãe de todos e deve abraçar a todos, não é? Embora a igreja tenha uma doutrina social e precisa defender essa doutrina social, e a doutrina social da igreja tem como base fundamental a fé. A igreja, por exemplo, fala que sobre toda propriedade privada pesa uma hipoteca social. A igreja fala do bem comum, a igreja fala do princípio de subsidiariedade, a igreja fala da valorização da paz, da promoção da paz, a igreja fala da promoção da dignidade e defesa da pessoa humana, a igreja fala dos direitos humanos. Quer dizer, a igreja, o Papa, não o Papa Francisco, não é? João Paulo? O Papa João Paulo II, São João Paulo II, ele diz que evangelizar é humanizar, né? Evangelizar é humanizar. Então, você descobre o verdadeiro valor da evangelização quando você trabalha a humanização da pessoa, né? Quer dizer, antes de sermos chamados a isto ou aquilo, nós somos chamados a ser gente, né? Então, evangelizar é humanizar. A pessoa, quando está plenamente humanizada, ela já está evangelizada. Porque o humano, o plenamente humano, Jesus é plenamente humano, né? Verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Ele é o homem verdadeiro. E se nós queremos ser homens, queremos ser humanos, nós precisamos olhar para Cristo, porque não existe verdadeira humanidade fora de Cristo. Evangelizar é humanizar. Então, é porque não é cristão. Não precisa ser cristão. Quer dizer, não precisa ser cristão no sentido... Você entende, né? Não estou dizendo que não precisa do batismo, que não precisa ser de Cristo. Não, todos nós precisamos ser de Cristo. Mas eu digo, por exemplo, alguém que não acredita em Cristo, mas que é humano e vive plenamente a humanidade, eu vou dizer que essa pessoa está no inferno, que essa pessoa não está no céu? Nunca que eu vou dizer algo. Deus tem meios de salvação que a própria razão desconhece. Vão além das nossas capacidades. Então ninguém pode dizer que uma pessoa que, pelo simples fato de não ser cristão, esteja no inferno, não está no céu. É claro que não existe isso. Evangelizar é humanizar. Se a pessoa vive plenamente a humanidade, com justiça, com equidade, com paz, com solidariedade, com honestidade, eu vou dizer que essa pessoa está no inferno? É claro que não. Existem outros meios de salvação que a própria razão desconhece. É isso que eu quero dizer, não é? Sim. É claro que a plenitude da salvação é Cristo. Jesus é a plenitude da salvação. Mas ele se fez homem para que nós pudéssemos ser homem. Somente no mistério do Verbo encarnado encontra verdadeiramente o mistério da pessoa humana. É o número 22 da Constituição Pastoral Gaudium et Spes, aquilo que a Igreja afirma no Concílio Ecumênico Vaticano II. Sim, perfeito. Dom Júlio, hoje o senhor está lá atuando no Centro de Pastoral, não é isso? Centro Pastoral, ajuda no Centro Pastoral. Qual é a função do Centro de Pastoral? Bom, é o organismo pastoral da Arquidiocese, não é? Só para o senhor detalhar melhor aí para a gente. Ali nós temos... É uma estrutura, eu fui lá, é grande, né? Tem, e recebe várias pastorais, né? As pastorais, né? Giram em torno ali do Centro de Pastoral, né? A pastoral do migrante, a pastoral carcerária, a juventude, catequese, é lá onde nós nos reunimos, né? Onde quando tem algo relacionado à vida da pastoral, as reuniões, as assembleias arquidiocesanas de pastoral, então tudo acontece lá. Por exemplo, quando tem uma campanha missionária, quando tem uma campanha de evangelização, toda a documentação vai para o centro pastoral e do centro pastoral é distribuído para as paróquias, né? Pronto. As diretrizes partem de lá, né?
Muito bom. Hoje são quantas pastorais na Arquidiocese? O senhor já falou que de números... Tranquilo. Mas a gente sabe as principais, né? Dom Júlio. São tantas pastorais que não dá pra gente especificar aqui de uma por uma, não, tá viu? Certo. Tem que ser um episódio só especificando, né? Pedrão, mais alguma... Tem mais muita coisa, né? Tem mais muita coisa aí. Mas Curiosidade pra ficar perguntando. O nosso tempo já tá meio estourado. Papo Júlio, tão bom, né? Não é, Júlio? Bom demais. A gente poderia ficar aqui Eu muito mais agradeço tempo. de todo o coração, né, o convite, né? Quero agradecer a você, meu irmão e minha irmã, que participa conosco desse podcast, que nos acompanha, que nos escuta. Não deixem de rezar por Dom José, não deixem de rezar por Dom Valdemir, não deixem de rezar por mim também, não deixem de rezar pelo padre da sua paróquia, né? Acompanhe, ajude, reze por ele. A gente constrói uma igreja na base da oração, né? Não é na base da crítica, nem da denúncia, nem isso, não. É rezando, né? Todos nós somos pecadores e precisamos uns dos outros. Amém. E por falar em oração, se o senhor puder encerrar esse nosso podcast com oração para o Atos Podcast e também para todos aqueles que vão assistir. Certo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus Pai de bondade, vós sois o Criador de todas as coisas. Senhor, vós que dissertes aos discípulos, aquilo que eu vos digo aos pés do ouvido, publicai por sobre os telhados. Olhai hoje para a vida da vossa igreja. Ajudai-nos a pregar por sobre os telhados, pelas antenas, pelas redes digitais, pelos meios de comunicação social. Esta realidade por sobre os telhados de evangelização possa atingir as nossas famílias. Que a nossa palavra seja sempre uma palavra de ânimo, de estímulo, de consolo, de conforto, de paz, de benevolência, de amizade. Que o nosso coração esteja repleto da paz. Que a nossa vida seja o testemunho do vosso Evangelho. Que possamos ser vossos fiéis seguidores. Abençoai nossas famílias, abençoai nossas crianças, abençoai nossa juventude. Abençoai o Papa Francisco, abençoai o nosso arcebispo Dom José, os seus trabalhos pastorais. Abençoai todos os padres da nossa Arquidiocese de Fortaleza. Abençoai todos os leigos, religiosos e religiosas, todos aqueles que trabalham na construção de um mundo mais justo, mais humano, mais fraterno, mais solidário. Abençoai as nossas famílias para que sejam verdadeiros ninhos do vosso amor e da vossa paz. Vos pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco e vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Amém. Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Amém. Volva para vós o seu olhar e vos dê a paz. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado. Eu Dom é que Júlio. agradeço. Felicidade e paz. Espetacular. Foi bom demais conhecer um pouquinho da pessoa Júlio César, né? E do cristão e ministro ordenado de Deus. E o seu amor, sentir o seu amor, a maneira como o senhor fala, o amor que o senhor sente pela igreja e por Jesus, isso a gente sente nas suas palavras. Eu não seria o que eu sou se não fosse a igreja. Tudo Amém. que eu sou é por causa da igreja. Sou muito Maravilha. devedor da igreja. Maravilha, né, Pedro? Exatamente. Zerei a vida. Já conheci um desembargador e um dom. Já conheci tudo que é nome de avenida, eu já conheci. Agora eu já conheci um desembargador e conheci um dom agora. Muita paz, obrigado. Obrigado, gente. Deixa o like aí, né, Pedro? Se inscreve no canal. E compartilha com todo mundo. Eu quero ver as pastorais aí, o pessoal que coordena as pastorais da Arquidiocese, todo mundo assistindo, curtindo e compartilhando esse podcast com muita gente, transmitindo essa mensagem de Dom Júlio César. Então não esquece também de rezar pelo Atos, a missão do Atos Podcast, e como o próprio Dom Júlio falou, rezar por todo o clero de Fortaleza e do mundo. Tá bom? Até o próximo podcast, gente. Até mais. Valeu.